Pois é, eu ia te perguntar isso. Tá. Então, boa noite a todos. Vamos fazer a nossa prece de abertura, onde pedimos a Ti, Senhor Jesus, aos amigos espirituais, aos benfeitores de nossa casa, possamos mais uma vez receber aquilo de que precisamos mais imediatamente para a nossa continuidade da jornada. No momento em que adentramos essa casa, já fomos brindados por uma profusão de energias, pela atenção dos benfeitores espirituais. E te pedimos, Senhor, que agora, na continuidade, nesta segunda parte das nossas tarefas, e assim podemos dizer, sejamos mais uma vez abençoados com a presença dos bons espíritos, e que todos esses conceitos aqui emitidos, que são conceitos da doutrina, possam nos fazer meditar e nos estimular ao aprofundamento destes temas tão fundamentais para todos nós. Em teu nome, Senhor, em nome dos bons espíritos, assim abrimos o encontro da noite de hoje. E que assim seja. Pois bem, o Céu e o Inferno, né, faz parte, como quarta obra da codificação, do Pentateuco kardeciano, né? De novo, relembrando o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, as conhecidas 5 obras básicas. Ora, elas têm, naturalmente, um motivo para terem sido publicadas nessa sequência. Essa quarta obra, o Céu e o Inferno, completou 159 anos da sua primeira edição. Toda a codificação, portanto, é bastante antiga, vamos dizer assim, mas nos traz elementos extremamente importantes e fundamentais para a nossa análise permanente, de forma particular, dentro das instituições, nos grupos de estudo. E nós gostaríamos, então, dentro desse intervalo de tempo que nós temos, nós sabemos que não é um tempo muito dilatado, fazer uma rápida análise do índice de o Evangelho, de o Céu e o Inferno, para situar aqueles que ainda desconhecem a importância dessa obra, o seu conteúdo. Então, a primeira parte dividida em duas partes, a parte da doutrina e a parte dos exemplos, né? Capítulo 1, o porvir e o nada, que é exatamente aquela expectativa, a dúvida mais antiga que se tem na humanidade, né? O porvir, o além da vida. Afinal, existe algo após a morte ou é o nada, né? Então, é uma questão que perturba o homem, né, há milênios. E é a partir dessas divagações que as diversas religiões estabelecem seus sistemas, procurando explicar, né, que o nada, pelo menos a grande maioria, né, das religiões, que o nada não existe, né? Que ainda que se fale em término corporal, extinção da vida física, algo subsiste, né? E este algo subsiste em algum lugar, de alguma forma. É o que caracteriza, de uma forma bastante simples, as chamadas religiões espiritualistas, né? Onde, além da existência material, ou além do corpo físico, algo subsiste. E esse algo é que é explorado pelas diferentes interpretações, inclusive com relação a onde este, entre aspas, algo irá se situar, de que forma, se ele irá, a partir disso, evoluir, se haverá o retorno a partir do que nós consideramos a lei da reencarnação e outras considerações. Então, o Céu e o Inferno abre exatamente a sua temática, tratando sobre esse grande, vamos dizer assim, esse grande questionamento da humanidade. O capítulo 2 refere-se ao temor da morte. E tem um item, eu não vou naturalmente ler todo, tem um item que questiona assim, por que os espíritas não temem a morte? Né? É uma pergunta, de uma certa forma, né? Por que os espíritas não temem a morte?
Bom, o temor da morte é algo absolutamente natural e permanecerá. Os espíritas temem a morte, sim, exatamente porque estamos em um processo de construção acerca destas certezas da realidade pós-morte. Mesmo em pleno século XXI, mesmo nós possuindo já aproximadamente, 7, 8 mil títulos, talvez 10 mil títulos de obras espíritas, né, no geral, ainda temos questões a ser consideradas com relação ao pós-morte, ao pós a desencarnação. Muitos aspectos não ficam claros ainda para a maioria das pessoas. E mesmo os que aprofundamos os nossos estudos, ainda não temos uma ideia clara, perfeitamente dilatada, acerca desses panoramas espirituais. Então, existe sim um temor com relação à morte, que vai sendo relativizado, vai sendo diminuído a partir do nosso aprofundamento acerca dessas nuances, né? Desses pormenores da doutrina. Mas, em geral, nós não tememos a morte, é aqui o sentido que Allan Kardec e os bons espíritos pretendiam colocar, porque não acreditamos na morte como ela era pintada, o quadro clássico, né? Que nos apresentava efetivamente muito poucas soluções, né? Muito poucas opções. Ou íamos para lugares felizes, ou íamos para lugares infelizes. Ora, cada um de nós tem a consciência plena de como é, de como foi, não em outra vida, mas de como foi no seu caminhar evolutivo até o presente momento, na presente reencarnação, e todos nós sabemos que não somos perfeitos, por consequência. Então, apresentando-se apenas duas salas onde nos integraríamos após o decesso físico, fica bem complicado a gente poder ter a convicção que vamos para a sala dos justos e não para a sala da penitência, né? Então, nesse sentido, o espírita não teme a morte, porque ele sabe que não são apenas duas salas, mas um grande edifício com muitas opções, onde nós vamos, né, adentrando local por local num processo de burilamento até alcançar um estado maior de felicidade. No capítulo 3º, o céu e o inferno fala sobre o céu. E no 4º, o inferno. O céu, vejam bem, o céu e o inferno, de novo, ele é lançado em 1865. Queremos sempre destacar e sempre vamos destacar. Era uma época, era um momento histórico que ainda perdurou por um período de tempo bastante largo, em que havia praticamente o predomínio da ideia católica clássica, tradicional. Não o catolicismo de hoje, eu gosto muito de enfatizar, que respeitabilíssima doutrina, né? Que, por sinal, tem se provocado uma grande abertura, um grande movimento interno de adequação às normas sociais, à evolução da sociedade, naturalmente com as suas resistências próprias do arcabouço doutrinário, né? Mas naquela época o catolicismo era bastante rebetado, extremamente limitado, né? Voltado exclusivamente aos seus cânones, às suas ideias, às fórmulas, entre aspas, pré-constituídas, à ritualística exagerada. Então Allan Kardec e os bons espíritos tinham que trazer à tona temas como esse, que explicasse a ideia de céu e a ideia de inferno. O céu e o inferno, essa obra coloca claramente que o céu, de uma forma bastante simplificada, é a materialização do nosso estado consciencial. Céu é uma situação particular. Não existe um local que nós determinemos, ou denominemos, de céu. O céu é uma forma de é um estado da alma. É como a alma se coloca, reflete o seu bem-estar. Não é um local específico. É lógico que nós sabemos que dentro do que nós chamamos de espiritualidade ou plano espiritual, existem planos vibratórios que se
que são comunicantes a partir dos nossos esforços pessoais de ascensão, né? Já que a queda, pelo menos em tese, não existe involução da alma, existe o estacionamento ou a evolução. Então, o céu não é um local determinado, o céu é um estado emocional, mental, mas nós entendemos como espíritas que o céu é um local de bem-aventuranças, um local de equilíbrio, de paz. E sempre que procuramos tentar formatar isso de alguma forma a gerar o entendimento, nós, inclusive, já fizemos essa comparação há um tempo atrás, nós nos reportamos, por exemplo, à descrição das colônias, como o nosso lar, que é o grande exemplo, né? Dentro da sua parte mais, vamos dizer assim, mais sublime, da sua parte mais complexa e sublime, que espelha a felicidade dos espíritos, onde há trabalho para todos, um trabalho que não é braçal, que não compromete a saúde, onde nós vemos a longevidade, onde nós vemos a dedicação ao próximo, onde nós vemos a construção e a materialização do idealismo superior e assim por diante. Lembrem-se que em nosso lar existe uma governadoria, né? Uma estrutura de comando absolutamente necessária, como em todos os locais da Terra e do espaço. Os ministros, né, vamos dizer assim, porque é a denominação, que administram esses ministérios nesse local ligado à governadoria, tem 300, 400, 500 anos de atividade incessante, o que mostra a felicidade, o estado de harmonia. Então, céu para nós, tentando fazer uma comparação, seria a materialização dessas regiões superiores, por exemplo, da colônia Nosso Lar. Mas existem outras colônias superiores e o universo à frente, já que a evolução é incessante. Para nós, céu dentro da Terra, dentro do arcabouço evolutivo da Terra, seria isso. Fora da Terra, em mundos superiores, outros tantos planos, outros tipos de sensação de felicidade. E o inferno? O inferno, da mesma forma, é a construção mental. Isso não é apenas uma manifestação poética, é a construção mental, sim. Tanto é que as obras que propagam, né, esses ensinamentos são constantes em afirmar, por exemplo, que as regiões ditas inferiores, trevosas, abismais, e que infelizmente existem, abre aspas, são construídas de matéria mental dos que as habitam, fecha aspas. Ou seja, as nossas vibrações deficitárias aglutinam os materiais do plano espiritual, criando aquelas regiões depressivas, deploráveis, escuras, né? Clássicas do inferno de Dante e de outras manifestações, né, do passado, desde as mais primeiras civilizações, nós já encontramos descrições dessas regiões. O inferno, entre aspas, não é uma construção divina, não é uma construção dos benfeitores, não é um local para o aprisionamento de espíritos que não se voltam aos ideais superiores, porque isso contrariaria a lei de Deus, que é a lei do amor. Mas são construções, de novo, né, fabricadas, montadas a partir das nossas vibrações espirituais ainda inferiores. Tanto é verdade que quando alguns desses espíritos se comovem ante a indução do plano espiritual superior a partir de visitas, né, a partir de uma programação que irá tentar pelo menos resgatar alguns deles, a conexão é quebrada imediatamente e eles são alçados e levados a regiões hospitalares mais felizes para estabelecer, então, um processo, vamos dizer assim, de readequação a uma sociedade com maior equilíbrio, né? Ele fala do inferno cristão imitando o inferno pagão, os limbos, etc. e tal. Vejam, a nossa, de novo, né, só para complementar, a nossa imagem do inferno, que é a imagem adotada
a imagem adotada pelo catolicismo clássico, ela vem a partir das narrativas de Dante, com a Divina Comédia, né? Quando, na verdade, ele, em desdobramentos espirituais, agora na tradução do pensamento espírita, visita várias regiões de sofrimento e de felicidade e regiões intermediárias, e ao retornar ao corpo físico, né, fenômeno perfeitamente natural dentro do cientificismo espírita, começa a fazer anotações daquilo que viu, daquilo que percebeu, os quadros que observou, que geram a Divina Comédia em seus variados aspectos. Como esse quadro infernal era útil àquela época para a manipulação das pessoas, adota-se esse quadro infernal. Era útil por quê? Porque havendo essa descrição, havendo esse cenário, é lógico que as pessoas vão querer, de todas as maneiras, não ir ou escapar de semelhantes lugares. Não ir como? Antecedendo a compra de indulgências, né? Ou seja, o pagamento pela absolvição dos seus pecados, ou fazendo isso em prol daqueles seus entes queridos que já estariam, em tese, nessas regiões infernais. É estranho, é complicado, mas é compreensível, porque era o que se tinha na época. Hoje a nossa visão não permite, né, ter esse tipo de percepção, mas em uma época em que a opressão era permanente, era insistente, em que a igreja e o Estado eram completamente fundidas, praticamente num ente só, era natural, pelo menos, pensar assim. O capítulo 5 fala do purgatório, né, que era uma região intermediária, né, não muito claramente definida, né, para onde iam algumas almas, onde não se tinha uma definição clara se iam para o céu, se iam para o inferno, ficava ali, poderia sair do purgatório e ir para o céu, teria que se fazer um acordo com Deus. Era a visão da época também, né? Mas o Espiritismo explica que o purgatório hoje, se nós pudéssemos fazer uma conexão, seriam as regiões intermediárias, né? Intermediárias, os chamados faixas de transição para o acesso, por exemplo, a colônias espirituais. Então, onde o indivíduo desencarnado, ainda ligado a uma série de âncoras materiais, né, ainda ligado psiquicamente a muitos valores que o retém na retaguarda, passaria por uma espécie de retificação. E o termo utilizado por André Luiz é exatamente esse, as câmaras de retificação. Estádios anteriores, onde o homem irá procurar se depurar desses fluidos, dessas energias mais densas, a fim de ter acesso a estações pacíficas de recomposição mais ampla e readaptação às colônias espirituais e às suas finalidades. No capítulo 6, doutrina das penas eternas. Ora, de novo, céu e inferno, vamos dizer assim, eram locais eternos, não se saía do inferno. E quem estava no céu não iria cair, né? Não iria voltar para trás. Então, falando mais especificamente, que é o que nos interessa do inferno, o inferno representaria a eternidade. De novo, enfatizamos, não é uma doutrina católica, mas que teve uma grande expressão católica, porque se nós observarmos, né, as narrativas gregas, romanas, nós temos suplícios eternos, penas eternas, como, por exemplo, de um indivíduo rolar uma pedra grande até o alto de uma montanha e a pedra voltar de novo, né? E ele tinha que fazer isso 1000 vezes até o tempo escoar. Ou o suplício, e isso não é macabro, é dentro da teologia de então, ou o suplício em que o condenado tinha, né, de ser amarrado a uma estaca e abutres devorarem o seu fígado. Só que dentro da teologia de então, o fígado se regeneraria
e no outro dia os abutres voltariam e comeriam mais uma vez o filho. Ou seja, doutrina das penas eternas. Totalmente incompatíveis em o céu e o inferno, por natural, por óbvio para nós, com a ideia de um Deus justo, bom, amoroso. Por quê e como a eternidade? Né? Se nada é eterno no sentido da repetitividade absoluta, né? Se tudo está em transformação, se tudo está em expansão, o universo está em expansão, como podemos falar em eternidade no sentido da cristalização ainda mais de fatos como esse, né? De situações em que o homem é punido por toda a eternidade, de repente, por um desvio, por uma queda em determinado momento de suas vidas. No capítulo 7, dentro da doutrina ainda, as penas futuras segundo o Espiritismo, né? Então, as penas futuras que complementam essa ideia, né, reportam-se às necessidades ou à necessidade de reparação. Reparar o mal é uma necessidade. Reparar os erros é uma necessidade. Para quem? Para Deus? Não. Deus não tem nada a ver com isso. Reparar as nossas ações, né, as nossas omissões, harmonizar-se é uma questão de justiça com a gente mesmo. Se eu não tiver a oportunidade de reparar o mal que eu fiz, eu vou ter, na verdade, uma pena infinita, porque a minha consciência irá apitar permanentemente este som da minha culpa, do meu erro, e aí não há evolução. Imagine se cada um de nós que erramos, e todos erramos, não tivéssemos oportunidade de reparação. Eu não falo reparação integral aqui, nesta vida, o que seria desejável. Se eu errei aqui, que bom que eu posso reparar aqui e no mesmo espaço de tempo, ou seja, na presente vida, na presente reencarnação. Mas às vezes não dá. Eu posso ter errado contra alguém que já não está mais aqui, que já desencarnou, a pessoa a qual eu não tenho mais acesso, que se mudou para outro país. Eu posso ter errado em uma situação X ou Y, onde seja impossível essa reversão. Então, o que é que eu faço? Né? Eu me dirijo exatamente para a tomada de ações que visem a satisfazer, ou melhor dizendo, né, refazer de um jeito ou de outro aqueles erros, aquelas omissões, né, o que eu deveria ter feito. Se não é para fulano e beltrano especificamente, objetos do meu equívoco, será para a sociedade. Porque aí a minha consciência me liberta deste karma, deste peso. Então, as penas futuras, segundo o Espiritismo, na verdade, são as oportunidades reparatórias, que a lei da reencarnação, por exemplo, coloca à nossa frente. Problemas, situações atuais de saúde, familiares, econômicas, malformações congênitas, doenças mais intensas, mais bruscas, né, mais brutas, podem representar exatamente essas oportunidades de reparação. Então, as penas futuras possuem esse desenho, essa estrutura. No capítulo 8º, o céu e o inferno fala sobre os anjos, né? Colocando, né, o conceito de que anjos não são espíritos perfeitos ou absolutamente perfeitos, cujo trabalho nos céus é tocar harpa, dormir nas nuvens e observar o jogo das paixões humanas. Porque seria extremamente chato ser um anjo. Imagine, um anjo não pode fazer nada. Ele sabe tudo, ele tem tudo, mas ele nunca vai ser Deus. Então ele já tem uma frustração ali. Quando eu adquiro a perfeição, ora, o que a lógica me diz? Se eu adquiro a perfeição, é que eu adquiro o conhecimento de todas as necessidades. E a maior necessidade que existe para o homem, no sentido amplo da expressão, é a evolução. E a evolução faz-se a partir do quê? Do trabalho. Então não há como nós imaginarmos a angelitude como sendo algo ou uma situação de não
operação dentro de um sistema. Tanto é que falávamos agora dos governadores do nosso lado, governadores, dos ministros, que estão no mais alto grau, vamos dizer assim, evolutivo dentro de uma estrutura espiritual e prosseguem obrando diariamente, intermitentemente, para o resgate e para a reestruturação da humanidade. Então, os anjos não são como muitas vezes imaginamos. Ainda os maiores seres, os maiores iluminados que nós podemos conceber dentro da estrutura terrestre, irão naturalmente continuar o seu processo evolutivo, que é infinito, em direção à divindade. E o capítulo 9, que encerra essa primeira parte da doutrina, fala dos demônios. Ora, Deus não criou os demônios. Os demônios, na personificação conhecida, clássica, apresentada, não existem. Porque não existe uma criatura moldada, fadada ao mal absoluto, ao mal infinito, porque a lei é do progresso, né? Claro que existem pessoas que, infelizmente, dentro do processo evolutivo, estacionaram. Ou não estacionaram, mas evoluíram muito dentro do princípio, vamos dizer assim, do conhecimento, da ciência, né? E não desenvolveram o princípio da moral. Ou seja, o crescimento foi completamente díspar. Nós sabemos que o progresso de uma pessoa, o progresso dos homens, faz-se exatamente pelo equilíbrio e pela necessidade da moral e do conhecimento clássico andarem juntos, pelo menos o mais junto possíveis. Alguns despencam ou estacionam, seria a expressão mais correta, no aspecto moral, e desenvolve muito intelectual, e o intelectual desvinculado completamente da moral torna-se opressor. Torna-se, ou faz com que a pessoa estabeleça na sua vida um sistema ditatorial, um sistema, vamos dizer assim, completamente desvinculado das emoções humanas mais básicas. E estes seres acabam, pela desencarnação, a vir habitar as regiões mais densas, estas construídas mentalmente, né? E são vistos como seres que permanecerão eternamente voltados ao mal, inspirando o mal, participando direta ou indiretamente do mal. Ora, nas narrativas das obras mediúnicas, André Luiz, Manuel Fernando de Miranda, nós vamos encontrar uma série de personagens que habitam essas regiões abismais, essas regiões mais trevosas, com os seus nomes, vamos dizer assim, e que são os líderes daqueles locais. Estes líderes muitas vezes estão há 300, 400, 500 anos também ali, liderando aqueles espíritos fracos e que acabam se deixando levar pelas induções e pelo alto poder magnético, pelo alto poder de convencimento, né, que essas entidades adquiriram em função de um processo cultural desvinculado da moral. Para eles, estes líderes são os senhores. Para eles, esses líderes são os demônios, mas no sentido dos seres mais, vamos dizer assim, mais poderosos dentro dessa linha de vingança que procuram insuflar, por exemplo, a estas almas totalmente desorientadas. São eles, muitas vezes, que promovem episódios obsessivos, que promovem demandas desses espíritos ignorantes, sofredores, né, consciencialmente presos a dramas do passado, a virem, inclusive, a atormentar a humanidade de formas diversas. Mas não são demônios no sentido clássico. Podem até se apresentar com características demoníacas retiradas das tintas dos quadros renascentistas, medievais, porque isso provoca o terror. Mas são almas como nós. E essas deformidades provocadas pelo próprio psiquismo doente não os caracterizam como seres, mais uma vez, eternos dentro do mal. Uma hora irão reencarnar, uma hora deverão
começar a resgatar, né, esses seus processos degenerativos, auto-infligidos. Uma hora irão carpir, né, vamos dizer assim, os desatinos que insuflaram nas mentes que estão aos seus comandos, e o processo de evolução continuará. Mais lento? Com certeza. Se eles precisassem, em tese, de 10 reencarnações, né, para atingir um certo panorama, um certo estado espiritual, provavelmente precisariam do dobro, do triplo, em reencarnações bastante complexas, né, como malformações congênitas, deficiências mentais graves, desencarnações sucessivas, abortivas e outros tantos pontos bastante complexos. E com isso, fechamos a primeira parte, que é a parte da doutrina. A segunda parte não vamos tratar aqui, até em função do nosso tempo, mas fica a dica, são exemplos. Adquiram a obra O Céu e o Inferno, vejam esta primeira parte, e a segunda parte são exemplos que Allan Kardec e os bons espíritos trazem, de espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, de suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos, e as expiações terrestres, com alguns casos. Narrativas de espíritos em todas essas situações, narrativas obtidas nas diversas reuniões mediúnicas de que Kardec participou, através de médiuns absolutamente confiáveis, que ele transcreve na segunda parte dessa obra. Então vamos para a segunda parte do nosso encontro, né?